ignorância ou ingratidão? Somos ignorantes ou somos ingratos? E nós vamos entender por quê quando a gente entrar em um entendimento pelo aquilo que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja de Corinto, que é também a nossa igreja, que é também o nosso povo, que é também nós, nos dias de hoje. A história do povo de Israel é um espelho para que a gente possa refletir nele e ver as diferenças entre eles e nós, se é que existe alguma diferença. Talvez ainda nós só podemos ser um pouquinho piores do que eles, porque eles ouviam uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas eles mesmos não tinham talvez capacidade para entender tudo o que estava sendo falado e para viver aquilo que estava sendo ensinado. Deus com certeza agia de uma forma diferente do que age conosco hoje, no entendimento de que Deus se manifestava diariamente, durante o dia e durante a noite. Isso também acontece conosco, mas eles viam a presença de Deus no arraial, através da coluna de fogo à noite e através da nuvem durante o dia. Então eles viviam um milagre contínuo. E a gente não? Ou a gente também vive semelhante coisa? Com certeza sim. E nós teríamos muito mais para oferecer, porque está muito claro que o Espírito de Deus habita em nós, em cada um de nós, traduzindo para nós a mente do Pai. Não só traduzindo a mente do Pai, orando por nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Então nesse parecer, me parece que a gente é um pouco pior que eles, porque nós não prestamos atenção no que o Espírito diz à igreja. E mesmo quando a gente parece que entendeu, a gente não consegue pôr em prática o que ouviu. E a nossa vida continua sem dar os frutos que a palavra que foi gerada para dar uma quantidade de frutos, talvez ela está dando muito menos, porque o nosso coração não está oferecendo uma boa terra para a produção. Porque quando encontra terra boa em nosso coração, os frutos podem chegar a 100%. A semente pode se multiplicar milhares de vezes. E se isso não está acontecendo, é porque a terra do nosso coração ainda não está de acordo para o plantio da boa semente, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos prestar atenção, porque nós temos tudo para dar muitos frutos que glorifiquem a Deus. Mas se a gente for seguir a palavra e compreender o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, nós vamos entender que Deus entendeu que ignorante eles não eram, porque a palavra de Deus diz em Atos 16 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E se Deus cobrou do povo de Israel, é porque Deus entendeu que ignorante eles não eram. Eles não eram ignorantes, porque eles sabiam, eles conheciam quem foi que os tirou da terra do Egito. Eles sabiam que não foi Moisés. Eles tinham certeza disso, que Moisés foi apenas um canal para entrar na terra e tirá-los da escravidão.
Então ignorante eles não eram. E Deus proporcionou a cada um deles viver o milagre de comer o pão que caía do céu, de beber a água da rocha, de ser a cada dia alimentado por um milagre. Então, quando Deus entendeu que ignorantes não eram, mas que eram sim desobedientes, que eram sim rebeldes, Deus começou a deixá-los por sua própria sorte, e eles começaram a perecer no deserto. Começaram a perecer, começaram a perder-se. Então o que nós vamos ver aqui, o entendimento que o apóstolo Paulo vem trazer desta relação antiga entre o povo de Israel e Deus, e ele está trazendo um simbolismo, uma figura para a igreja atual, que é a igreja de Corinto, que é a nossa igreja, que não há diferença. Então Paulo diz assim: ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Qual que foi o propósito de Deus? Tirou do Egito o povo, e chega agora na beira do Mar Vermelho. Ele diz: agora é a hora do batismo, vamos batizar todo mundo junto. O que é o batismo? Do arrependimento. Então Deus entende que eles estão entendendo o que está acontecendo, que Deus tirou eles da escravidão, que Deus tirou eles da mão de Faraó, e que agora eles vão ser batizados. Eles vão passar pelas águas do batismo. E o que significa o batismo? Significa, primeiro, que a pessoa entendeu, se arrependeu, deixou as coisas velhas, tudo se fez novo, para seguir em frente. Significa que o Egito vai ficar para trás, o mundo, e significa que aquelas pessoas que agora estão atravessando o mar, eles estão para receber, eles estão para viver uma nova vida em Deus. E nós percebemos o quê? Que o Egito vem atrás deles, mas o Egito não pode alcançá-los. Significa o quê? Que o mundo vai nos perseguir, mas o mundo não pode mais conosco, porque nós estamos agora vivendo a vida de um novo homem, de uma nova mulher em Cristo. O Egito veio, o rei Faraó, que representa o diabo, veio, mas não conseguiu alcançar. E quando eles saíram do outro lado, houve uma festa, não foi? Quem se lembra? Miriam cantou, tocou, dançou. É uma festa depois do batismo, é uma alegria. E eles olharam assim e viu que aqueles milhares de soldados que vinham para buscá-los, para pegá-los, pereceram e não alcançou nova vida. Nova vida em Deus, nova vida o Senhor está proporcionando a eles. Era isso que Deus queria, que daqui para frente seria assim. Deus vai levá-los, amados, a um conhecimento agora, dias após, poucos dias depois de atravessarem o mar. Isso fala do batismo, para eles conhecerem quem é que está guiando eles. Deus faz com que eles sintam sede. Eles precisam de água.
e começam a ficar inquietos. Queremos água, queremos água, queremos água. E Deus diz para Moisés: tem uma rocha. Deus quer fazer o quê? Que eles conheçam quem é a rocha. Moisés, vai à rocha e toca nela, e fere a rocha, bate na rocha. E Moisés foi lá e bateu na rocha, e a rocha jorrou a água. E Paulo está ensinando aqui para eles. E beberam todos da mesma bebida, a bebida espiritual. Bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo, aquela pedra que estava sendo ensinado, a rocha que Moisés feriu. Cristo foi ferido para dar água da vida. Então eles não eram ignorantes, amados. Eu também não sou, você também não é. Nós podemos ser ingratos então. Ignorante não, nós somos ingratos. Porque depois que beberam da água, eles foram murmurar. Eles foram murmurar. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo. Em vez de agradecer a Deus, nós estamos murmurando de alguma coisa que a gente acha que merecia ter. Ou por que eu não tenho isso? Ou por que eu não tenho aquilo? Por que eu não... Ingratidão. É porque lá no Egito eu tinha pepino, eu tinha alho. Lembra? Ingratos. Isso é o que a gente é. No versículo 5 a palavra diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte deles. O que Deus queria? Que eles entendessem a mensagem do que Deus estava realizando através do dia a dia da vida deles, do que Deus estava ensinando através da caminhada no deserto. E se eles não agradaram a Deus, qual foi a causa, queridos? Qual é a causa da gente não agradar a Deus? Qual que é? Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé não se agrada. Então esses cidadãos aqui ficaram prostrados no deserto, porque não, mesmo vendo tudo, mesmo ouvindo tudo, não acreditavam, não creram. E quem não crê perece. Quem não crê não vê a glória de Deus. Então é isso, meus amados, que tem acontecido. Então o povo está perecendo. Talvez não seja por falta de conhecimento, mas é por falta de um coração grato. Nós aprendemos muito mal a interpretar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos uma mente que acha que Deus é aquele que a gente estala o dedo, Ele tem que servir. É um serviçal do povo. E Deus não é isso, Ele é Senhor. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está sentado no trono, à direita de Deus Todo-Poderoso, e intercede por nós, sim. Mas quando a gente entende que Ele é o Senhor nosso, que Ele é tudo o que nós temos, sem Ele nós não somos nada. Esse é o entendimento que precisa clarear, irmãos, para a gente acordar de manhã e dar graça, e glorificar a Deus.
Então Paulo diz: estas coisas, versículo 6, foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Note bem, eles estão no deserto atravessando em um coração ruim, um coração maldoso, um coração separado da vontade de Deus, um coração que não ama o Senhor, mesmo o Senhor demonstrando tanto a sua presença, a sua glória, a sua majestade no meio deles, eles não têm temor, eles não temem ao Senhor, e murmuram o tempo todo, e falam mal o tempo todo, e reclamam o tempo todo. Como vai sobreviver? Então Paulo está dando essa lição, dizendo: olha gente, isso serve de exemplo para nós. Não vamos ser semelhante a eles. Eles fizeram errado, a gente vai fazer também. Versículo 7: não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem um pouco de temor a Deus. Paulo está fazendo referência de quando Moisés foi receber os 10 mandamentos no Monte Sinai. Ele ficou 40 dias ouvindo a Deus, e quando ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo está fazendo um carnaval lá embaixo. Já tinham feito um bezerro de ouro, idolatria, estavam se prostituindo, era um verdadeiro carnaval. Não tiveram, e já tinham passado pelas águas, já tinham bebido da água que era Cristo, e eles estavam já desviados da vontade de Deus. Paulo está fazendo referência desse momento. Sentaram a beber, a folgar. Idolatria. Aqui no versículo 8 diz: e não forniquemos ou prostituímos, como alguns deles fornicaram e caíram no dia 23.000. Foi esse fato que aconteceu nesse dia que Moisés quebrou as tábuas da lei. O versículo 9: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Note bem, irmãos, que tragédia, quantas coisas horríveis está acontecendo, e o povo não acorda, e o povo não se quebranta. Estamos vivendo os últimos dias, a gente só vê tragédia, só vê coisa ruim, e o povo continua igual, o povo do deserto. A gente não vê quebrantamento, a gente não vê alguém querendo buscar mais ao Senhor, querendo, sabe, agradá-lo mais, com mais força, com bom ânimo. O que a gente vê é desanimados, povo desanimado, sem vontade de louvar, de adorar, sem vontade de buscar a presença. Serpente. Jesus, fazendo referência sobre a serpente, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a serpente foi levantada no deserto como um antídoto contra o veneno da serpente ardente que picava os israelitas no deserto. Ao olhar para a serpente que estava na madeira, eles eram curados imediatamente. Então a serpente picava,
Mas ao olhar para aquele madeiro que representava a cruz, a pessoa recebia a cura. Não era Cristo, representava a cruz, porque a serpente representava o inimigo, que picava, que fazia o mal. Mas ao olhar para a cruz, que depois nós vamos entender que Cristo estava nela, que era um futuro, as pessoas eram curadas. O que Paulo está dizendo aqui? Hoje Cristo já foi levantado na cruz. Basta olhar para Ele. Basta olhar para Cristo que o teu pecado é perdoado. Que o veneno da serpente não vai te matar. Porque o único que pode te salvar é Cristo. O único que pode tirar você desse laço maligno é Jesus. E Paulo está dizendo então: e não tentemos a Cristo. Irmãos, tem muita gente de brincadeira com Jesus. Ele perdoa. Claro que sim, Ele perdoa sim. Mas tem muita gente brincando. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 2, do 1 ao 4. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. E não atentamos nós para a palavra que já temos ouvido? Porque se Deus não perdoou aquele, vai perdoar a gente? Se Deus não poupou eles, vai poupar a gente? Estamos de brincadeira, queridos. Está na hora de parar de brincar com as coisas de Deus e levar muito a sério o que Deus tem falado. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite.